Fala galera, começando aqui mais um OsórioCast mais, como vocês sempre sabem, sempre repetindo para não me manter repetitivo, mas sempre repetindo. O OsórioCast mais é um projeto onde eu convido pessoas que eu acho que tem coisas mais interessantes para falar, que tem mais capacidade de juntar o tique e o teco, e dessa vez eu tô com um cara aqui que aceitou o convite, que é o Lucas, mas assim, eu não vou apresentar o cara, vou fazer como eu faço sempre. Eu jogo pro convidado, o convidado que se explique e diga de onde ele veio. Lucas, obrigado por ter aceito o convite de participar do OsórioCast Mais. E para começar, quem é o Lucas? Tá bom. Como é que é a pronúncia do seu sobrenome? É Chu? Cara, você pode escolher. É? Já ouvi todas as possibilidades. Maravilha. Já ouvi até Skilt. Não é isso, com certeza. Que tal? Mas é Chuk. Beleza. Eu uso Chuk, né? Mas tem outras variações aí. Quem é o Lucas, cara? Tá bom. Bom, obrigado pelo convite. Tô mega feliz. Parabéns pelo trampo que você tá fazendo. Cara, eu não sei se eu tenho essa resposta pronta, mas vamos lá. Eu sou... Peraí, primeiro me diz, você quer uma resposta curta ou uma resposta... Não, vai na tua, fica tranquilo, entendi. temos tempo. Tá bom, a história é longa. Bom, então, eu sou Lucas, filho de Ari e Oristela, uma funcionária pública e um professor. Nascido e criado em Santa Maria, no bairro Tancredo Neves, com muito orgulho. Depois, ali pelos meus 18 anos, entrei na faculdade de publicidade, de formação. Então, eu sou um publicitário que direcionou a sua vida para ser um diretor de arte. Eu queria trabalhar em grandes agências e etc. E aí, com 22, quando eu me formei, eu fui para Porto Alegre, botei uma mochilinha nas costas e falei, bom, é lá que eu achei que em algum momento lá seria o lugar que eu tinha que estar. E aí... Passei alguns anos lá, lugares muito legais e tudo, mas depois de um tempo eu percebi que esses lugares deixaram de me representar por vários motivos. E depois a gente fala de quais são esses motivos, se você quiser, mas daí eu voltei para Santa Maria porque aqui tem um programa de mestrado e doutorado, um programa de pós-graduação muito bom. E eu adoro publicidade, mas esse lugar me trazia problemas e eu queria entender por quê. Na academia eu achei um jeito de pesquisar isso. E eu tento responder quais são os problemas da indústria de publicidade hoje. E aí, entrei no mestrado aqui na Federal de Santa Maria. Hoje eu estou no doutorado aqui na Federal de Santa Maria, sob orientação da professora Juliana Peterman, outra pessoa que você tinha que ter aqui, uma pessoa incrível, você precisa conhecer. E, bom, para contar tudo isso, daí essas coisas, essas respostas que eu achei que eu estava descobrindo desses problemas todos, daí eu criei um projeto, que ele começou como um projeto de divulgação científica, e depois foi se ampliando, mas basicamente ele chama Propaganda Não É Só Isso Aí. Ele começa com um podcast e a minha conta do Instagram, que eu transformei numa conta do projeto, que debate com vozes que estão tentando transformar a indústria de publicidade para um lugar mais sustentável, mais saudável, debate com essas vozes que estão batalhando dia a dia, quais são os modelos possíveis de se fazer uma propaganda no país hoje mais interessante do que a gente teve até aqui. Contei aí mais ou menos uns 10 anos. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Ah, legal. Cara, e essa escolha, essa chegada na comunicação ali, né? Tu já falou ali, dos teus pais, enfim. É aquela coisa que deu na telha ou... Não, você não vai me perguntar por que eu escolhi publicidade. É isso? Cara, é aquela coisa... Eu olhei o Jô Soares, pergunto essas coisas, entendeu? Eu não sei essa resposta até hoje, cara. É mesmo, cara. Não, mas alguém aqui deve ter chegado com uma resposta. Eu não tenho ela. Mas, cara, não sei. Queria ter uma como é que se diz? Uma história bonita pra contar, mas não tenho. Um certo a dia história... apareceu uma luz no céu. Não, era muito criativo. Não era uma criança completamente... Assim, muito extrovertida, mas sem nenhum foco nos estudos. Era péssimo, etc e tal. Daí, o que aconteceu foi exatamente assim. Vou contar a história. A história triste foi... Deu 18... acabei o ensino médio e não passei no vestibular pra federal. Obviamente. E aí eu cheguei pro meu pai e eu fui na frente da casa onde eu nasci e morei até meus 18 anos. Tem um mercado e por isso eu conheci as pessoas de lá e eu fui trabalhar nesse mercado. Durou 40 dias esse trabalho todo. Eu era repositor de mercadoria. E aí eu falei assim, não tem a menor condição, eu preciso estudar, não vai acontecer, assim, com o máximo respeito e tal. Mas eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Daí... Eu cheguei pro dono desse mercado e falei, eu vou estudar. Eu queria poder sair mais cedo alguns dias e tal. Ele falou, não. Não é assim. Não é assim. Quando eu contratei, assim, me lembro dessa frase, assim, quando eu contratei não tinha essa bobagem de estudar.
Eu falei, não, peraí. No outro dia eu só não fui. Foi assim, me desculpa aí, dono desse mercado, mas no outro dia eu só não fui. Entendi. E no outro dia eu cheguei pro meu pai, exatamente assim, no outro dia eu cheguei pro meu pai e falei, quero estudar e não passei, o que eu faço? Ele falou, o tempo que eu vou levar pagando o cursinho, você faz uma particular então. Daí eu entrei na conhecida como Unifra na minha época, hoje chama UFN, e aí eu falei assim, que cursos aí tem que é meio fácil, não tô dizendo que foi fácil, mas era mais fácil do que as alternativas que eu tinha. Então, Entendi. queria poder dizer que eu tenho uma história romântica, me apaixonei porque eu era uma pessoa criativa. Não existiu. Foi como 97% das pessoas que escolhem publicidade, só que a gente é, assim, socialmente a gente não é aceito que a gente diga, era o que tinha, e sinceramente foi o que tinha, por uma sorte do destino e tudo certo. Puta, cheguei, adorei, era isso aí mesmo. E depois, eu acho que foi meio por eliminação, assim, cara, eu vou fazer direito, eu vou ficar de eterno, eu vou não sei o quê, não vou fazer isso, eu vou... Eu não gostava nem de ver Grey's Anatomy, eu vou ficar abrindo gente, não vou. Então, bom, elimina aqui, sobrou essa, então essa aí, beleza. Não gostava de fazer, meu pai era professor de educação física, não gostava de fazer exercício, não gosto até hoje, então, vai ser isso aqui, eu fico atrás de uma mesa e é ótimo, e é isso. Queria ter uma história boa, mas não mas tá boa, tá bom. muito boa. Cara, nessa dinâmica toda, tu já trouxe aí, né, a questão dos problemas que existem exatamente nesse mercado. O quanto isso, provavelmente as tuas vivências, pelo que deu para entender, foi as coisas que te fez um alerta, assim, cara, tem coisa errada aqui, né? É difícil tu conseguir aceitar que tem coisa errada e começar a questionar isso, cara? Sabe por que eu te pergunto assim? Eu lembro em uma outra situação de conversa, assim, de questionando o mercado, questionando como as coisas ocorrem dentro da publicidade, e volta e meia surgiu o teu nome. Pois é, tu já viu o trabalho do Lucas, não sei o que e tal. Pode crer, que bom. Né? E recentemente, inclusive, o Jander esteve por aqui. Boa, aí nós estávamos trocando uma ideia e ele, porque o Lucas, não sei o que. Eu falei, cara, o Lucas, eu tenho que chamar o Lucas. Adoro o Jander. Eu entendo que tu passar por situações que incomodem é um processo, e muita gente passa, mas o que te deu aquela coisa assim, cara, me incomodou, vou descobrir o que tem e vou transformar isso em... Cara, bom, primeiro respondendo a pergunta original, eu acho que é mais difícil a gente se mexer dependendo do nível de privilégios que a gente tem. Vou explicar por quê. Sendo muito honesto e com o máximo respeito aos lugares que eu passei, não foi difícil para mim. Não foram lugares que me cobraram muito em comparação às outras pessoas que estavam à minha volta, tá? Dito isso, aquele pouco que eu fui cobrado já mexeu demais comigo, né? Já foi bastante complicado. Coisas que eu passei, dado um homem branco, privilegiado, cis, hétero e tal, foi tipo isso, assim, ficar até mais tarde, detestável, sou um cara que 9 horas tô de pantufa, já tomei minha sopa, tô dormindo, então assim, já era horrível pra mim, assim, e tal. Bom, a história que eu conto desse momento, do tipo, tem alguma coisa errada neste lugar aqui, não foi nesse lugar, não foi a empresa que eu estava, mas a indústria que eu ocupo, né? Foi uma vez que eu cheguei e falei assim, deu 6 horas, eu adorava fazer isso, que é do tipo assim, deu 6 horas, eu vou embora. Por conta disso, eu ouvi várias vezes fica na consciência, 6 horas, vai embora, todo mundo vai ficar aqui, tem trabalho pra caramba. Eu falei, mas eu estou sendo pago por até as 6 horas. Bom, num desses lugares, eu falei isso, olhei pra minha dupla, então eu era diretor de arte, como eu falei, então eu duplava com uma mulher branca, e eu falei assim, então ela também tinha os seus privilégios, mas uma mulher, né? Que na nossa sociedade é muito menos privilegiada que um homem. Eu olhei e falei assim, vambora, né? 6 horas. E ela falou, não, vou ficar mais um pouco. Daí eu falei, não, mas peraí, a gente já terminou tudo, a gente entregou, tá tudo certo. E ela me olhou e falou assim, parece uma grande fic de LinkedIn, mas eu juro que essa história aconteceu. E ela olhou e falou, sabe aquela história eu peguei um táxi e o motorista me disse, né? Essa história aconteceu. E ela me olhou e falou assim, cara, se eu for demitida amanhã, eu tenho menos empregabilidade que você, por ser um homem nessa indústria. Então, ela ficava mais, e eu falei assim, pronto, temos um grande problema aqui, né? A gente... E aí eu fui descobrir que isso era a pontinha do iceberg, assim, né? E ali eu falei assim, não, tem alguma coisa errada nessa indústria,
porque não é possível que eu consiga... Essa história que eu batia no peito e dizia, eu saio mesmo, se quiser que me demita, ali estava escancarada um nível de privilégio meu que outras pessoas não conseguiam ter. E até por conta desse privilégio, eu devia acabar por... Devia não, eu devo ter prejudicado muitas outras pessoas à minha volta, né? Sei lá, uma pessoa... São raras em agências de publicidade, infelizmente. Mas uma pessoa negra ficou ali, ela devia ficar ainda mais. Ela precisava se esforçar ainda mais, porque o mercado não a valorizava, né? Então, uma dupla que eu deixei ali, pô, isso é uma coisa muito séria, né? E, bom, dado esse fato, digo de novo, não foi um lugar muito difícil para mim, dado o meu nível de privilégio. E aí eu volto na resposta original. Por que eu acho que... por que eu acho que é difícil a gente começar a questionar e se dar conta? É muito mais difícil para quem tem mais privilégios. Então, para essas pessoas, elas se deram conta muito antes de mim. Contudo, elas também não tinham o poder de abrir a boca e dizer assim, pô, eu vou questionar essa indústria. Porque ela questionar significa ela não pagar um boleto, não jantar. Eu, dados meus níveis de privilégio, conseguia fazer isso. Né? Então, é daí que eu começo a questionar e é daí também que surge o processo de, bom, entrar no mestrado, conseguir me afastar da agência um tempo para ir pesquisar. Isso é um puta privilégio também. Quem é que consegue fazer isso? Não, vou tirar um ano para ver se o mestrado me serve. Né? Isso não é comum, né? Então, foi mais ou menos nesse processo. Entendi. Cara, que coisa louca isso, porque a gente, há pouco tempo atrás, estava conversando com um colega e aí ele traz muita história da glamorização de que o publicitário ele é foda se ele ficar trabalhando de madrugada, comendo pizza e tudo mais. E aí ele estava comentando assim, hoje a galera se liga que não é bem isso. Mas o não é bem isso também não é que tenha mudado, né? Porque a gente sabe de muita gente que tá nessa dinâmica. E agora a gente tem um cara que está surgindo no mercado que necessariamente ele não tem formação, mas ele tem um iPhone na mão, ele sabe mexer na rede social e ele está se vendendo como social media e ele é o publicitário também, enfim. Aí são processos questionáveis. Mas ele traz essa dinâmica. Não, para te ter sucesso tem que trabalhar e vai até... puta que pariu, e vai pedir lanche, e vai alimentar o mercado de delivery e tal. Você sabe que isso está muito ligado à ascensão de coaching, cara. Isso, assim, pois isso é uma falácia, cara. De onde a gente tirou que quem demora mais tempo para fazer uma coisa é mais competente que a outra? Perfeito. Como é que eu chego e falo assim, eu fui até as 3 da manhã trabalhando, você então é um profissional não tão bom. E assim, com também cuidado para dizer isso, para não culpabilizar essas pessoas que têm que ficar. Né? Então, essa pessoa pode olhar e ter que ficar porque um chefe escroto também olhou e falou assim, não, refaz. Quando já estava bom, mas ele precisava dizer que refaz porque ele é o chefe, né? Contudo, essa pessoa que bate no peito e diz, eu fiquei até 3 da manhã, tem um bom amigo, já falei isso essa semana, tem um bom amigo, André Cassu, ele é dono de uma agência importante aí e tal, ele chamou isso uma vez de super trunfo de drama, que é assim, né? Tipo assim, não, mas eu fiquei até as 3 da manhã, não, mas eu posei na agência, não, mas eu não durmo, eu não tomo banho há 6 dias porque eu tô trabalhando. Cara, isso não é uma coisa saudável e nem é algo a se orgulhar. Alguma coisa tem errada nesse processo. Como é que eu bato no peito e digo assim, não, eu fiquei até as 3 da manhã ontem, eu dei o sangue. Isso é bom? De fato, assim, isso é bom? Que métrica é essa que você trabalhou mais e ganhou a mesma coisa que quem trabalhou menos? Assim, não faz nenhum sentido. Isso está muito ligado a essa cultura da performance que surge, assim, nos últimos anos, né? De tipo, você tem que vestir a camisa. Cara, eu vou vestir a camisa do meu pijama em casa para dormir. Depois que eu fui contratado para 8 horas e empresas conscientes que começam a surgir... começam a debater jornada de 4 dias na semana, porque entenderam que essa pessoa, estando mais tempo aqui dentro, ela está produzindo menos, porque ela está levando mais tempo para fazer as coisas, porque obviamente, ela está mais cansada, está se abastecendo menos do mundo, está vivendo menos a vida, que é o que traz insumos para uma indústria que se chama criativa, né? Aí a indústria que se chama criativa prende as pessoas durante 12 horas, né, que não pode ir num cinema, não pode ver a família, não, né, não consegue se alimentar direito. Que indústria saudável é essa que a gente está formando? Esse era um dos pontos, assim, que em que momento que teve essa colagem, né? Porque teve algum momento lá atrás que isso colou e isso vem sendo perpetuado, assim, de que publicitário bom é aquele que
o cara fica lá mofando e tal. Uhum. Por exemplo, eu tenho por opção, eu gosto do trabalho à noite. Uhum. E eu sempre falei Justo. assim, ó, cara, eu gosto do trabalho à noite. Que também não tem nenhum problema, né? Não, Quem não tem curte, problema. bom, é. Agora, eu não gosto de ter que trabalhar Aham. podre. Óbvio. Lógico. Os meus... E eu já passei uma vez uma situação que eu fui atender um cliente, há 500 anos atrás, isso, em uma outra situação. E eu tô falando com a cliente, tá falando comigo, e daí a pouco ela para, fica me olhando, e eu tô olhando pra ela também. E E alguém eu não tava sei dormindo porque- naquela Eu história. não sei porque que ela parou de Pode falar, crer. daí a pouco ela olha assim, Tu tá me ouvindo? Cláudio, vamos fazer o seguinte, vai pra casa, Cacete. dorme, É, cara. depois tu volta aqui, porque eu tô falando há meia hora e tu não piscou. Aham. Mas Dormir eu tô vendo acordado. assim, ó, que o que eu falei Pode crer. só passou, Aham. entendeu? Cara, aquilo ali pra mim foi muito chocante, daí eu trouxe pra ele, tia, o que tá acontecendo? Até então eu tô nessa, eu tava achando que isso era o Aham. máximo, entendeu? Aham. E aí quando a gente vai falar com a chefia, como assim? Pô, mas eu paguei a pizza ontem. É, cara. Então. Cara, em que momento que isso colou? Tu consegue, ou é, tipo, sabe? Eu acho que é uma construção, assim, de. Porque não, muitas não foi coisas. de um dia pra Não, noite, né? e também não foi. E também não é uma razão só, né? Acho que a gente tem que parar com essa pira de, tipo. A gente tenta achar muito uma razão única, né? Culpar sim. um momento da história, assim. Mas é uma construção social. Você falou glamorização, mas tem assim, além dessa romantização da cultura do trabalho, que é importante a gente dizer, não é exclusiva da publicidade. Isso acontece em outras indústrias, né? Então, por mais que isso seja algo que nos cobre, tem outras indústrias que ainda nem começaram a questionar isso, né? Então, assim, sim, a gente tem algum ponto aí que facilitou que a gente começasse a debater isso. Tá longe de estar resolvido, mas a gente já tá no caminho. Onde eu acho que... tô olhando agora ali para 2 quadrinhos de propagandas retrô que simula ali do Facebook, YouTube, os quadrinhos ficaram bem famosos há um tempo. Começa naquela época ali. Naquela época que a gente olhava pra... Você viu Mad Men? Sim. Você viu? Começa ali. Pra mim, aquela série não devia estar sendo reproduzida e dada como exemplo. Sim. A minha orientadora, Perfeito. ela fala uma parada que ela é muito... Assim, essa frase é... Outra frase que eu tenho repetido muito essa semana. Que é... A história da propaganda, ela precisa ser vista como história e não mais como exemplo. E a gente ainda usa como exemplo. Essa propaganda aqui é incrível. Essa propaganda foi suada. A história desse print aqui, desse anúncio, desse filme, foi 99% suor e 1% inspira e não sei o quê. Cara, não. Né? Então, assim, historicamente, a gente continua reproduzindo a cultura de quem se dedicou além do normal, foi quem obteve os melhores resultados. Isso não é verdade. Aí, puxando um outro fio que responde muito a isso, assim... o mundo corporativo, ele remunera as pessoas por o que a gente chamava de hora homem, hoje não faz mais sentido esse nome, mas hora pessoa, hora profissional. Então, se eu sou um profissional que escreve muito bem e escrevo mais rápido que você, eu ganho menos, porque eu faço mais rápido, né? E aí a gente começa a criar uma cultura dentro de agências gigantes, que é a cultura do timesheet. Você vem, preenche um papelzinho, preenchi muito timesheet. Trabalhei das 8 às 9 para tal cliente. Das 9 às 12 para tal cliente. Né? Depois somam para valorar quanto aquilo custa. Né? Aí a gente começa a inflar esse número de horas para começar a botar valor no cliente em cima de quanto tempo a gente trabalhou. Isso não é uma verdade. O que faz a construção de um trabalho estratégico, criativo, seja ele qual for, não é aquelas horas que você ficou teclando na frente do computador. O que fez você chegar rápido ou devagar ou não sei o quê naquele resultado foi o que você viveu antes. Quando a gente remunera um trabalho criativo, a gente está remunerando uma jornada de um profissional, de uma profissional, de tudo que ela aprendeu ao longo do tempo. A gente não pode começar... E aí, quando a gente começa a precificar em cima disso, a gente infla horas, a gente tem que demorar mais tempo para entregar. A gente tem que... Porque a gente bota preço em cima de tempo das pessoas, né? De cargo das pessoas. Isso aqui é um profissional sênior, a hora dele vale tanto. Né? Quando, na verdade, pode ter sido um profissional júnior, um assistente que deu aquela ideia, e a gente cobrou do profissional... A gente cobrou do cliente o valor porque a gente alocou aquele profissional sênior no projeto.
Então, esse é um segundo ponto, assim, onde a gente começa a criar uma cultura do super trabalho, né? Do trabalho extra, da jornada excessiva, né? Quer ver um outro ponto que a gente cria isso da jornada excessiva? Na faculdade, vários eventos que você leva estudantes para virar à noite e criar durante uma noite inteira e entregar de manhã. Que tipo de mensagem é essa que a gente constrói? De verdade, assim. Que profissional futuro a gente está criando se em 2020 a gente leva uma turma de 2022 agora. A gente leva uma turma de alunos e alunas virar à noite para trabalhar, né? E a universidade incentiva, paga ônibus, paga tudo, mas essa universidade não paga o trabalho dessas pessoas numa agência júnior, né? Num trabalho de estágio ali e tal, remunerado. Momento explosão da mente, porque eu já vivi até a referência aqui. Cara, eu fui no evento. E na faculdade. Foi um dos momentos mais horríveis. Me lembro de ter gastrite, me lembro de acordar de manhã, cara. E esse evento dava pizza e Red Bull. Exatamente. E aí, cara, chegou a pizza e Red Bull. Que evento é esse, cara? E como é que a gente. Como é que na segunda-feira você critica os modelos e na sexta você faz uma turma de estudantes de 18 anos virar à noite, né? Então, quando eu já fui, tive... Putz, cara, e aí de manhã, então eu tava com pizza, Red Bull e coxinha frita de manhã, como café da manhã que eles deram. Que evento, que jornada é essa que a gente tá incentivando, cara? Né? Então, esse é um outro ponto, assim, tipo, jornada excessiva de trabalho, eventos que estimulam isso, falta de remuneração, e aí você tem que fazer uma remuneração desigual na indústria de publicidade, né? Se a gente estiver olhando para o cenário, para o eixo Rio-São Paulo, a gente está falando de um assistente que ganha 2.500 e de um diretor que ganha 150 mês, né? Na CLT. E o assistente é PJ, né? Isso é outra coisa que vai fazer o assistente ter que fazer 6 freela para pagar as contas, né? Então, esse é mais um ponto. Desigualdade salarial gera a cultura do trabalho. Cara, eu fiquei pensando muito nessa história do evento. Eu nunca tinha percebido ele dessa forma. Cara, esses são mesmo, eventos cara, bem cruéis, é um reforço, né? E tu sabe que isso que tu comentou agora do assistente e tal. Eu tive uma pessoa que trabalhou conosco aqui, que aí ela foi pro Rio, foi trabalhar numa agência que, tipo, somos revolucionários. Uau, eu sou o cara, enfim. E aí a pegada, tipo, é a pegada que hoje tem, é coach, trader. Porra. Né? Juntou aí o cataclisma da sociedade. E aí, nossa, é todo dia, assim, a comunicação da agência era um dos donos falando nessa pegada e a pessoa foi para lá e tal. Mas ela é uma pessoa extremamente artística, ela questiona muitas coisas, enfim. Eu acho que eu sei até de quem você tá falando e o lugar que essa pessoa foi, cara. Tu deve saber. E eu achei... Ok, eu entendo uma parte dela tá lá, mas eu não sei se vai ser lá que ela vai... É dito e feito. Eu vi no início ali, ela falou... então não é a mesma pessoa, porque a pessoa que eu imaginei tá lá ainda. Então tá. Então essa assim, ela falou assim, não, a gente participa lá é um projeto, não sei o que, a gente produz os conteúdos, produz os cursos, botamos a vender... E aí eu comecei, puta, que troço maluco isso. A agência agora começou a produzir conteúdo para vender para outras agências para dizer como é que é o mercado. E aí, cara, aquela pessoa que é super criativa, que questionava a coisa, daqui a pouco ela tá numa dinâmica de vender, ela virou vendedora da agência. E aí um monte de braço PJ. Então o troço ultra moderno, revolucionário e tal. É uns 100 cara lá dentro, tudo PJ, construindo produtos para aquela agência ali vender. E aí eles têm meta de venda. Eu falei, cara, é uma distorção o negócio. Agora, deixa eu puxar um outro ponto. Você chegou num ponto que é muito caro pra mim, assim, muito delicado. É provavelmente... Não sei se a minha primeira batalha ou a segunda, assim. Eu tenho 2 batalhas principais, assim, que eu acho. A primeira delas é a descentralização da propaganda do eixo Rio-São Paulo. Esse êxodo que a
a centralidade da grana gira nesse país em torno de São Paulo, não tem botar Rio, Sim. que faz com que pessoas assim, profissionais incríveis, tenham que sair dos seus lugares originários, da sua cidade, esvazia esses lugares, né? A propaganda destes lugares fica à mercê de, tipo, essa pessoa quer e tá, é legítima, ela tem que vazar desse lugar, né? Mas tem um segundo ponto, que é a pejotização do mercado, né? A gente tem, historicamente, e agora eu não estou falando, tipo, nos últimos 2 anos isso aconteceu mais. A publicidade inteira se baseou em pessoas que ganham ou seja, na notinha, 1.500 PJ. Porque aí se vende mais uma dessas falácias liberais aí, neoliberais, de tipo, você vai ter mais benefícios, você vai poder Mais ganhar liberdade. mais, né? Mais liberdade, não sei o quê. Aí tem 2 pontos. A precarização do trabalho que isso gera, a alta rotatividade do mercado que isso gera, as pessoas ficar, agora que eu achei que imaginei a mesma pessoa, mas então não é, mas essa pessoa sair, ficar pulando, isso não é saudável, nem para as marcas, nem para a pessoa, porque não dá nem tempo de você conhecer seus colegas, suas colegas, e nem para a marca, porque ninguém constrói uma marca sólida com a equipe girando de 3 em 3 meses, né? Tá. Então, essa pejotização é um problema. E tem uma outra coisa, cara, que é um problema central da pejotização do mercado. E por isso que eu falei que ela é minha segunda... A pejotização... o PJ-CLT é a minha primeira batalha no mercado. A gente está numa indústria que ela precisa urgentemente se transformar. A gente tem muitos problemas, como a gente está falando até agora. Nenhuma empresa, nenhum profissional questiona a empresa que está com o medo pelo dia de amanhã. Se você precisa que a sua empresa corra, sabe, corra atrás. Você precisa que um assistente, um júnior, um diretor de arte júnior, uma redatora júnior, se sinta confortável para criticar abertamente o chefe. O que traz minimamente isso é uma CLT, uma Seguridade Social, que se amanhã esse chefe, em caso que está comigo, vai ser mais difícil de eu ser demitido, demitida. E se eu for demitido, eu tenho 6 meses de seguro. E é por isso que a gente precisa valorizar a CLT. Um mundo em transformação precisa de Seguridade Social. Porque empresas que não recebem crítica não evoluem. Eu sou o chefe, sou dono. Você acha que o cara que recebe, desculpa, o cara não, mas a profissional que recebe 1.500 PJ, ele vai chegar para mim e dizer, o jeito que você tá liderando essa equipe é um jeito escroto, porque você não tá valorizando tal coisa. Ninguém vai me criticar. Então, enquanto eu não der seguridade social para essa pessoa se sentir confortável em fazer críticas, a CLT é o primeiro jeito de fazer isso. Tem outras coisas de governança que você precisa fazer. De ter linha aberta de denúncia de assédio moral e sexual. Você tem que ter outras formas de governança. Mas a seguridade daquela pessoa poder criticar é a coisa mais importante que você tem que fazer. E aí a gente tem uma indústria que precisa se transformar, só que todo mundo recebendo PJ com medo de, se eu for demitido amanhã, eu não pago minhas contas. Tu sabe que a gente fez uma seleção há um bom tempo atrás, isso aconteceu. A gente fez uma seleção e daí tinha uma menina que trabalhava conosco aqui e ela falou assim, minha colega tá procurando, não sei o que. Eu falei, pô, espera ela mandar um currículo para nós e tal. Então, é que ela já recebeu uma proposta ali e tal, ela vai ganhar tanto. E esse valor era mais alto que o salário que a gente estava oferecendo aqui. E eu assim, pô, os caras estão pagando... não, ela só tá correndo porque ela vai ter que abrir um MEI. Aí eu, opa, tá, seguinte, vou te dar a letra, tu passa pra tua colega e, né, enfim, vê o que ela acha, tá, mas larguei o alerta ali. A menina achou que eu tava viajando na maionese, porque, enfim. Aí ela foi lá, fez o MEI, entrou numa agência aí. Cara, eu acho que foi 2 meses depois. Aí a que trabalhava conosco falou assim, putz, cara, minha amiga tá apavorada. O que foi? Não, ela viu um negócio errado, foi falar pro cara. E o cara mandou ela ficar quieta e disse assim, te liga, né? Qualquer coisa amanhã tu não tá aqui. E aí ela foi... Aí ela foi ver e descobrir que o cara podia dizer pra ela assim, querida... Tchau. Não quero mais. E aconteceu uns longos dias depois. Né? E aí ela, a época, enfim, a gente fez um contato e tal, e aí logo em seguida o contato dela foi perguntar. MEI não tem... Eu falei, cara, que loucura. A pessoa, ela foi naquela coisa ali, ela olhou o valor, o cara passou a conversa. E aí foi um troço muito louco, ela veio me perguntar se eu podia dar uma dica pra ela, se essa história de MEI, se realmente o cara...
podia... Eu falei, sim, cara, é uma você empresa. Cara, você é um Ele CNPJ. fechou o contrato contigo, acabou, beleza, é isso aí mesmo e tal. Do jeito como vocês fizeram, não tem o que fazer, é isso aí. E aí eu fiquei assim, putz, cara, mais essa ainda, né? E tipo assim... Felizmente a guria logo em seguida ela conseguiu um job legal, enfim, entrou num espaço legal para trabalhar. Mas como é complicado isso, cara? Porque hoje a gente chega às vezes... Isso é um troço muito louco, assim, toda vez que a gente tem aberto alguma vaga aqui e tudo mais, a galera já bota no e-mail, cara. Isso para mim me incomoda. Não culpa deles. Claro. Mas eu boto no e-mail. Se precisar, eu posso fazer PJ. Eu falei, putz, cara. Cara, porque é o nível da precarização que a gente vive. Tipo assim, e tem uma outra coisa que é importante dizer aqui. Tem várias empresas, empresários e empresárias que vão ser pessoas honestas e tudo certo e boa, que não vão conseguir pagar uma CLT. Tem um custo maior para a empresa? É verdade, isso existe, tá? Contudo, tem algumas coisas que é preciso colocar na mesa. Então, não vamos ser ingênuos que todo mundo vai começar a pagar CLT amanhã. Isso não vai acontecer, tá? Mas a gente precisa ficar atento que a primeira coisa é, se for uma empresa minimamente consciente que queira operar em 2022, considere ter todo mundo na CLT para que você tenha uma possibilidade de crítica. As pessoas precisam te criticar para você avançar. Senão você vai ficar... Todo mundo vai ficar, não, chefe, você é incrível e você é um grande de um escroto e você não evoluiu nada. Não, cara, sim, as pessoas precisam te criticar, né? Isso é a primeira coisa. E aí tem uma outra... Então, assim, se não sendo possível, jogue limpo com as pessoas que você vai contratar. Ó, eu consigo te contratar MEI ou CLT. Primeira coisa que a gente tem... MEI por mais de um período é contra a lei. Sim, sem dúvida. Tá? Já começa aí. Então, assim, você tá incorrendo numa contravenção aqui, num crime. Mas isso acontece, né? Se você foi contratado dessa forma, não à toa MEI é tão escroto que todo mundo que fica lá 6 anos prestando serviço pro mesmo lugar, tendo as mesmas cobranças de uma CLT e é demitido começa... Justiça do trabalho tá pegando começa a querer reconhecimento de vínculo. Né? Se MEI fosse legal, ninguém ia querer reconhecimento de vínculo. Né? Então, bom. Agora, sabemos que isso não acontece. Tem pessoas que ainda têm um receio também legítimo de ficar queimados ou queimadas no mercado. Isso é uma outra coisa que a gente pode debater, porque eu acho que isso não é verdade. Mas pessoas, então, podem ser contratadas no MEI? Podem. Contudo, se você é um contratante, aí estou falando para você, empresária, se você é um contratante, jogue limpo, seja o mais transparente possível, que é bote na mesa. Se você for CLT, você vai ganhar um pouco menos, mas vai ter tais e tais benefícios, vai ter seguridade social, vai ter a possibilidade de ser demitido, demitida. Você vai ter seguro-desemprego, vai ter direitos e benefícios. Então, isso é um ponto. Sendo MEI, você não tem esse benefício, mas eu posso te pagar mais, etc. Jogue limpo, uma vez que estamos num país que não existe educação financeira. Essa história que você vai... Não, assim, você pode receber mais. Óbvio, a pessoa vai torrar tudo e não vai guardar o dinheiro das férias, não vai guardar o dinheiro da aposentadoria, não vai fazer a previdência privada. Então, não viva nesse mundo. Você vive num mundo ideal, que as pessoas têm educação financeira, e aí você paga no mundo real, que é 1.500 para as pessoas. Isso não acontece. Então, assim, se você for uma empresa, um empresário consciente, e você precisa mesmo assim contratar PJ, o faça, como tudo, jogue limpo. Para você, tudo bem? Você sabe que você tem que guardar dinheiro para sua previdência privada? Você sabe que eu não vou estar pagando um INSS para você quando você se aposentar? Você vai correr por fora? Você vai fazer? Você precisa, no mínimo, né, assim, fazer isso. Mas saiba que, ainda assim, daqui a um ano, quando você demitir essa pessoa, ela pode recorrer tentando reconhecer vínculo com a sua empresa e você tá errado. Você é a pessoa errada. Tu sabe, Lucas, que eu participei de um hub de agências que rolou um grupo, acho que eram umas 400 agências que estavam lá dentro. E aí rolava muito essa troca de experiência, assim. Tinha agências grandes ali, ou que... Não por tamanho, mas às vezes até com mais experiência, com outros processos. E agências que muita galera estava começando. E aí nós tínhamos, para essa galera mais experiente, uma postura muito clara de... Cara, a gente já passou por muito problema, a gente já aprendeu e tal. Então, a gente tem uma equipe que a maioria tudo é CLT. O que não é CLT são outras empresas que nos fornecem ou algum tipo de serviço específico e tal. Justamente para ter uma equipe coesa, uma equipe que eles entendem com comprometimento e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ter essa dinâmica de evitar situações que beirassem a ilegalidade.
Mas tinha uma turma de agência nova que é tudo assim, ó, não, capaz, é MEI, porque a agência fulano de tal lá, o cara, todo mundo é MEI, beleza. Cara, 1 ano e meio depois, era um festival, uma choradeira. Ah, o cara tá me processando, porque não sei o quê. E eu assim, então, né, a galera avisou aqui, 1 ano e meio cara, só, a gente não tá sabe? falando de 6 anos, né? Não, cara, 1 ano e meio, Imagina. cara, 1 ano e meio, era uma galera chorando, desesperada lá. E já dá um dinheirão, assim, pra você que tá saindo com a mão na frente e tá atrás, você já consegue pegar um dinheirão dessa empresa, então se ligue. Pode crer. Cara, nessa dinâmica, assim, desse mercado do jeito que é, quando tu começa a falar sobre isso, quando tu começa a expor essas coisas e também estudar sobre isso, o mercado em si, de alguma forma, tu sentiu alguma restrição quanto ao teu trabalho, quanto à tua pesquisa? Você quer saber se eu fui processado já? Não, mas tipo assim, ó, tu sente assim que o mercado tipo, parece uma personificação, assim, né? Do Natal, fantasma do Natal passado. Em algum momento, tu sente alguma resistência? Alguém executa alguma resistência a esse teu trabalho, a tua pesquisa, aos teus questionamentos, entendeu? Sim. Ou todo mundo fala assim, uhul, Lucas, bate aqui. Não, é porque todas. Assim, eu acho que... Não, eu já recebi críticas várias, principalmente no começo. É que assim, existem quase 2 mercados dentro da publicidade. Que é o mercado que quer construir realmente transformações e fica atento a elas. E tem o mercado que quer prolongar o jeito que ele tá por mais 5 aninhos, que é o tempo deles se aposentarem. Esse mercado já me criticou muito. Contudo, eu nunca recebi tanta proposta de emprego desses que querem realmente transformar o mercado. Ah, que legal. Por exemplo. Entendi. Eu aceitei, não aceitei nenhuma ainda, com o máximo respeito e tal, mas talvez o dia que eu tiver que trabalhar mais, eu vou ter menos tempo para essas críticas e por enquanto tá tudo certo, então eu tô gostando de fazer. Não, essas pessoas, eu nunca recebi nenhum processo, nunca a galera veio, mas eu já ouvi muita coisa, tipo assim, tem um que me chamam sempre, que é o publicitário comunistinha, acha que vai ser tudo lindo, isso aqui. Nossa, essa eu escuto como se eu tivesse, né? Como se quando eu nascesse eu falei, eu quero viver no capitalismo e eu vou ser... Não preenchi um formulário. Bom, dito tudo isso, cara, eu já ouvi de... Publicitário comunistinha, eu já ouvi isso muito, né? E dito tudo isso, eu já recebi algumas críticas do tipo... A que eu mais escuto e que eu entendo por que ela surge é que eu falar essas coisas pode criar um receio de novos profissionais chegarem nesse mercado, né? Uhum. Por que eu digo que eu entendo por que elas surgem? Porque é um medo genuíno dessas pessoas não terem profissionais para contratar. Contudo, é muito curioso que essas pessoas tenham mais interesse em esconder os problemas do que resolvê-los para que uma nova geração crítica, que é a nova geração que a gente está vendo, que está chegando dizendo assim, eu não vou trabalhar até mais tarde. Eu aceito receber menos para trabalhar num lugar melhor. Né? É muito louco que a pessoa prefira... Já ouvi muito assim do tipo... Então não vamos falar sobre isso, a gente vai resolvendo. O que vai resolvendo, cara? Nos últimos 100 anos da propaganda moderna, ela é igual. Ela tem os mesmos problemas. A gente usa o mesmo modelo de remuneração que exaure as pessoas e que criou essa disparidade salarial bizarra, que é o BV, durante 60 anos a gente não o questionou. Como é que a gente vai resolvendo? Né? Então, sempre ouvi muito que tirar debaixo do tapete pode afastar novas gerações. Contudo, gentilmente eu agradeço a crítica e tal, mas essa é uma... Eu escuto várias críticas, né? Mas essa é a que eu gentilmente olho e falo assim, beleza, siga aí então que eu vou seguir aqui, essa nova geração precisa ouvir que não precisa ser assim essa indústria, né? Então, agora respondendo, fiz toda essa volta, porque eu faço isso, eu converso por hiperlinks, não sei responder perguntas objetivamente. Estamos tranquilo então. Mas, respondendo objetivamente, eu nunca recebi nenhuma restrição quanto ao meu trabalho, porque, veja bem, e aí fica a dica para novas profissionais que estão chegando. E eu falei antes que eu ia conseguir conectar com isso, que é o mercado... eu me queimo. Né? Você não se queima. O mercado parece... esse mercado é um ovo, vão falar de mim. Não vão. Então, vem aqui, estou na frente do Osório, tem uma agência massa, que pensa no futuro e tal, que tem CLT, que não sei o quê. Essa empresa vai ser a que vai te contratar se você criticar aquela que paga tudo no MEI. Então, assim... Acaba que o mercado que você acha que nunca mais vai conseguir emprego, existem essas empresas
que estão a fim de transformar o mundo, que vão, inclusive, te agradecer por você ter criticado o mundo que elas também não acreditam. Sabe assim? Uhum. Então, ele não é um mercado único que todo mundo pensa igual. Tem uma parada que eu falo que é... Lá no meu quintal podcaster, eu tenho muito menos audiência do que podcasts sobre propaganda que falam com os grandes nomes da publicidade, que são homens héteros brancos, classe A, gargalhada de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque essa galera, ela existe em maior número, de fato, Sim. tá? Dentro da publicidade. Contudo, para eu chegar, para que eu chegue num público que queira me ouvir, eu preciso de algumas variáveis. Gostar de podcast, uma delas. A segunda, gostar de publicidade, segunda delas. E a terceira, dentro de publicidade, preciso de pessoas progressistas. Ou seja, pessoas que acreditem nessas críticas também. Foi isso que eu defini como o meu público, ou como você quiser chamar, ou as pessoas, a comunidade que eu gerei em torno do projeto. Dito tudo isso, essa comunidade, consigo elencar aqui algumas empresas que já passaram lá pelo podcast, essas vão contratar as pessoas que criticaram e que saíram desses espaços tradicionais que incorrem nesses erros que a gente está falando, né? Então, quando eu comecei, eu achei, nunca mais vou trabalhar, nunca mais vão me querer, porque eu vou estar falando, porque não sei o quê. E, obviamente, mais um dos meus privilégios, eu saí de agência, porque eu falei assim, eu não vou mais trabalhar aqui. Se é para trabalhar nessas condições de trabalho, eu prefiro falar mal dessas coisas, então, né? O que eu não esperava é que existisse um mercado inteiro de pessoas que também tá querendo esse mundo melhor e falou assim, tá, então vem trabalhar aqui. Sim. Então, tudo isso para dizer que o que a gente acha que vai acontecer, de tipo, vai ter restrição, as pessoas não vão me olhar como uma possibilidade de trabalho. Eu nunca tive tanta propostas de emprego, sou muito grato a todas elas, mas do que eu tinha antes, sendo entre grandes aspas aqui, na falta de uma expressão melhor, um profissional que estava todo dia ali na agência, tenho que fazer o post, tenho que criar aquele conteúdo, tô cansado, tenho que trabalhar até mais tarde hoje, né? E, de novo, eu entendo que essas pessoas precisem fazer isso e não esteja no momento de cada uma delas criticar. Tem pessoas que curtem trabalhar até mais tarde, tem pessoas que curtem isso aqui. Boa, tem espaço para você e tal. Contudo, se você quiser entrar num rolê de tipo, que empresas são mais interessantes para eu trabalhar na indústria de publicidade hoje? Existem várias delas e várias delas tentam diariamente romper com esses problemas. São perfeitos? Não. A maioria delas consegue ter todo mundo na CLT? Não. Mas entre a empresa gigante de 300 pessoas de São Paulo, que tem todo mundo PJ, tem a empresa média de São Paulo, que tem 75% das pessoas em CLT, eu prefiro essas. Sim, entendi. Tu sabe que tu trouxe duas situações aí que eu posso dizer que para mim foram bastante construtivas. Eu não tinha entendido isso também como sendo uma estrutura, mas realmente faz todo sentido. Em um certo momento que eu comecei a questionar entrega, capacidade de produção, performance, não sei o que mais. A minha irmã é psicóloga. Tá. Aí um dia eu falei, pô, mas tá louco, cara, isso aqui, olha lá, a galera demorou tanto tempo, isso aqui eu resolvi em 5 minutos. E ela, então, querido, te dá uma notícia. É que não dá pra conhecer psicólogo, cara. Psicólogo fala assim, aí você fala, meu Deus, era isso. E ela assim, então, te dá uma dica. Elas não são você. Então começa... E só existe um de você no mundo. Tu não vai assim, contratar mais 10. Né? Exatamente. Só que isso não quer dizer que tu é o super cara. Mas em termos de skills nesse momento, tu tem que primeiro te colocar no lugar da pessoa ali. Não quer dizer que o teu jeito, o teu tempo é o fodástico aí. Como a irmã, tipo, né? Tá, ela deve estar falando alguma coisa da família. Tá querendo mandar algum recado. Entendi. Só que logo na sequência, cara, eu comecei a questionar muitas das coisas tal, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma formação, enfim, ali passei por um período, uma formação em PNL e tudo mais, e o cara, a primeira coisa que ele me falou, então, queridinhos, a tua verdade é a tua verdade. E o cara trouxe o exemplo dele é horroroso. Tá bom. Mas ele disse assim, pega o cara lá que matou uma pessoa, pra ele aquilo ali é o momento mais divertido e alegre daquele momento da vida dele ali. Essa é a verdade dele. Ela é um absurdo pra ti. Mas é a verdade dele. Cara, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, pô, faz todo sentido. E agora, deixa eu só pegar pegar buscar o momento da alegria. Esse gancho do que a tua irmã falou, do tipo... aquele momento que tu fez em 10 minutos, aquela pequena coisa que tu achou
putz, eu precisava de 10 de mim, então, para fazer isso. Não, na verdade, você só precisou daquele momento, você precisou saber fazer. No resto todo do tempo, você vai precisar de outras pessoas. Sem o dúvida. grande lance é você ter outras pessoas Sem dúvida. diferentes de você. É. Porque se você tiver todas as pessoas, se você tivesse a possibilidade de contratar 10 Osórios, que é exatamente o que a agência tradicional de publicidade faz, ela contrata 10 homens brancos héteros que estudaram na mesma escola, que passaram pela SPM, passaram pela Miami Med School, não sei o que lá. Ela faz o contrato das mesmas pessoas. E aí o que a publicidade fez? Ela gerou as mesmas respostas para problemas diferentes durante 100 anos. Quando você entende que, tipo assim, aquilo ali eu fiz rapidinho, então eu precisava de mais de mim. Não, porque você só precisou fazer aquilo rapidinho uma vez. O resto do seu dia inteiro vai ser pensar outras soluções diferentes de mim. Porque se eu apresentar 10 vezes a mesma solução do Osório para essa coisa, acabou. Esse cliente rompe o contrato em 2 meses comigo. Não, e isso para mim, cara, ajudou muito a questionar as coisas. E aí, quando eu percebi que eu precisava que alguém me apontasse e eu tinha que absorver, eu comecei a puxar pra galera trazer, a gente conversar, trocar ideia e ver mais isso. E aí eu tive que buscar, cara. Eu busquei terapia, busquei coisas pra ver assim, ó, vamos ver onde é que tá o problema. Porque eu cheguei num ponto que eu fiz... Cara, uma vez eu vi um vocalista do Engenheiros do Havaí, Humberto Guess. Cara, desculpa, Humberto, mas assim... Um dia eu vi o Humberto fazendo um comentário, não, porque a banda não estourou. Ele meio deu uma criticada que o público não estava preparado para o som da banda, que não sei o quê, que ele já tinha trocado a formação, assim. Eu me lembro que naquele dia eu pensei assim, então, querido, né? Tu ficou. Tu trocou toda a banda, não estourou, e tu ficou. Será que tu já olhou? Será que não pode ser? Quem sabe tu na história? Cara, e eu me enxerguei naquele momento ali. Falei, pô, mas já tem tanto rolo, mas o único que ficou aqui na agência sou eu. Será que não sou eu que tô carregando esse problema e levando a coisa de um jeito diferente? Cara, isso foi libertador em muito processo. Hoje, trabalha conosco uma menina que ela trabalhou aqui, aí chegou no momento que a época a pressão estava muito forte para ela pediu para sair. Ela trabalhou em outra empresa, e aí aquelas conversas de maluco, um dia eu tô falando com a esposa, pô, bem que a Tati, eu tava pensando na Tati, cara. Né? Eu terminei de falar, a Tati mandou uma mensagem, tô saindo da empresa que eu tava, não sei o quê. Tá sabendo de algo no mercado? Eu falei, tô sabendo sim, vamos conversar. E a Tati foi uma pessoa que me deu um feedback muito legal. Ela falou assim, pô, o Cláudio que eu trabalhei antes não é mais o Cláudio de agora. Eu vejo o esforço que tu tá fazendo em estar disponível a ouvir, conversar, trocar ideia e tal. E eu tenho jogado mais elas aos leões também. Tipo... Vamos contactar vocês também com os clientes, vocês entenderem o que tá rolando, ver um momento pra gente conversar. O que tá triste pra mim só desse momento, ao mesmo tempo que a gente sente que evoluiu, cara, como o mercado é violento. Ele é muito agressivo, cara. Cara, como o mercado é violento, e esses dias eu tive que pedir desculpas pra elas por ter colocado elas numa situação que foi totalmente inesperada, mas também não absurda, porque eu já tinha visto acontecer. Um cliente, enfim, marcou uma reunião, e daí eu falei, não, gurias, o que ele vai falar é a respeito disso, disso e disso. Então, assim, seria legal vocês estarem lá. Eu não vou estar, porque se eu tô, a reunião muda, ela vai para outro caminho. E seria legal vocês contactarem, entender, tirar as dúvidas. No que termina a reunião, normalmente a gente se conecta, faz uma live rapidinha entre todo mundo ali. Cara, eu entro pra falar com as gurias depois e elas estão chorando. Cacete. Porque o cliente simplesmente, assim, ó... Ele não atropelou, cara. Ele foi assim... Nossa, ele passou por cima 500 vezes, deu tiro, jogou granada, fez o que pôde, sabe? E pra mim foi um troço assim, muito inesperado. Porque sei lá, umas 2 horas antes o cara tinha falado, o trabalho da agência tá foda. No que o cara viu, que eram 2 meninas disponíveis, o Osório não tava, sei lá, deu um gatilho no cara e o cara resolveu. O cara questionou a formação das gurias, o cara, sabe? Eu chamo isso de machismo, assim. Não tem total. Não tem outro nome. E o chato da história é que além, ele vem agregado, vem o machismo e vem o atropelo de eu pago, eu posso pagar, sabe? Relação de poder também, tem muito. Nossa, cara, que troço... Tem um... E aí eu fico nessa, sabe? A gente fica... Eu tô tentando a todo momento conversar com a galera para eles entenderem assim, a gente tem que aprender a criar ferramentas e visualizar outros padrões também de clientes
para que a gente possa, que vocês tenham a dinâmica e tenham a condição de tomar decisões também, de estar à frente de processos aqui dentro da agência, mas ao mesmo tempo saber que a gente vai enfrentar um mercado machista, misógino, Homofóbico, racista e tal, e que tem essa coisa do poder da grana Total. muito forte, Então, entendeu? aí tem uma outra coisa, muito importante que você fala, que é enquanto todos esses problemas não forem debatidos pelas marcas anunciantes, enquanto elas também não forem responsabilizadas, o mercado muda muito pouco. Que é o seguinte, esses dias não, há um tempo atrás, eu fiz um post que era assim, foi o dinheiro dessa marca que pagou o meu burnout. É isso, assim, se a indústria de publicidade tem tantos problemas, isso não isenta as agências da sua responsabilidade de resolver os problemas internos. Contudo, se existem problemas, é dinheiro de marca que paga. Assédio moral também vem do cliente. Em reunião, nesse caso que você contou. Se você for de uma minoria ou de um grupo minorizado, que vai direto para contato com o cliente, então, como você contou agora, isso acontece ainda mais. Isso já acontecia antes, porque a gente está num mercado que quem está com a relação de poder, quem tem o dinheiro na mão, aperta prazo, eu que estou pagando. Tem essa cultura do o cliente tem sempre razão, essa coisa bem... Tem sempre razão, cacete. Não tem sempre razão. Quem tem dinheiro na mão tem razão. Que lógica é essa? Não é? Então, tem todas essas questões. Então, enquanto a gente não botar... E aí, isso eu acho um gigante de um problema, assim. Enquanto não entrarem na roda de discussão de problemas da publicidade, as marcas que pagam, a gente avança muito pouco, cara. A gente vê muito. Nos últimos... Ali, de 2017 para cá, ocorre no mercado uma conjunção, e eu acho que isso não ocorre nos mercados pequenos ainda, tipo Santa Maria, para onde a gente está falando agora e tal, mas começa a acontecer no mercado de São Paulo para capitais e tal, que é um mercado de... um movimento de pessoas questionando o mercado. Isso é muito produtivo, né? Incrível. Contudo, ele acontece de dentro das agências, nem só em consultorias, as consultorias especializadas, né? Isso começa a acontecer. Contudo, as marcas não são envolvidas no processo. Vai ver os eventos, os maiores eventos que estou pensando em um evento específico que chama tudo que é marca para falar. Quando é painel sobre agências, é só os problemas. E quando é sobre marcas, é quais são os KPIs do futuro, as novas tecnologias, o que vocês estão fazendo, a maior marca de carros não tem nenhum carro, pipipipopopó. E na hora de falar assim, e a agência que você paga que teve 60 casos de burnout no último ano? É do seu dinheiro. Né? Quanto tempo uma marca acha que tem em 2021? Se a gente começou a ter marca sendo cobrada por racismo, por misoginia, por homofobia, quanto tempo qualquer marca acha que tem? Nos mercados menores isso vai demorar muito mais tempo, é verdade. Mas quanto tempo uma marca acha que tem até ser cobrada publicamente pelos casos de burnout que ela paga dentro das agências? Porque é ela que paga. É do dinheiro delas que vem, cara. Né? É o dinheiro delas que não permite ter o vale terapia. Porque é o dinheiro que aperta. E a agência 2021, 2022 agora, que não tiver o VR, o VT e o VP do Vale Psiquiatra, tá muito complexo, cara. Assim, é o pior lugar para se estar. Porque a gente tá saindo de uma pandemia, a gente tá atravessando uma pandemia, porque a gente tá vivendo agora, essa semana que passou, o burnout foi reconhecido como uma doença pela OMS. Sim. Quanto tempo você acha que isso vai travar as agências, cara? Porque assim... Se uma agência de 300 pessoas tem 60 casos, cara, para uma agência com licença psiquiátrica. Então, realmente um mercado muito violento mentalmente, cara. Tu consegue perceber também que tem um movimento muito forte, assim, as empresas de comunicação, de digital, não sei o quê. Que é muito galera e tudo é maravilhoso e tem um escorregador lá pro cara descer no meio do degrau, não sei o quê. Só que quando eu vou ver... Aí eu conheci conheci uma pessoa lá dentro, assim, e tal... Vou conversar com ela, daí primeiro ano show, segundo ano show, dali a pouco ela assim, então, meu tempo aqui dentro tá acabando. Como assim teu tempo tá aqui dentro tá acabando? Tipo, puta profissional, tal, não sei o quê. Então, é que normalmente quando chega ali no terceiro, 4 anos, a galera vai saindo, porque daí a empresa favorece tu sair. Eu falei, não, só um pouquinho. Se tu é um cara foda, que tu tá entregando, que não sei o quê, que tá tocando...
por que a empresa favorece tu sair? Começa a ficar um profissional caro Me demais. explica como é que é isso aí, tipo, tem que pagar o salário melhor, e, Uhum. sabe? Cara, e daí tu vai ver, assim, aquele ambiente que é todo alegre, que não sei o quê, que tu pode trabalhar de casa, antes pandemia, isso. Cara, na prática é cheio de meta pro cara bater, assim, num nível, cara, num nível. Que quando o cara começa a cansar, a empresa já tem um monte de maquinário pra te empurrar pra fora, entendeu? É, e tipo assim, tem duas Pô, coisas e aí, aí. claro, aquela coisa assim, eu olhando ali, eu falei, pode ser que o cara lá dentro não veja, ele vai ver lá depois, E entendeu? tem duas coisas aí que empresas começam a querer mudar e achar que isso é que retém funcionário, que é o escorregador, o ping-pong, o buffet no meio do salão ali, no horário do almoço, tudo liberado, comida liberada, chocolate liberado, cerveja liberada. Empresas começam por aí a transformar, a achar que isso é o que retém aquelas pessoas, o que torna o ambiente melhor. Tem uma pesquisa publicada na Harvard Business Review há uns 2 anos, eu acho, que, assim, já tem tempo essa pesquisa, mas como ela é mais ampla, acho que ela ainda é, talvez, os melhores dados, assim. As empresas começaram a achar que era isso que a nova geração estava querendo, e quando foram realmente falar com essa nova geração, ela queria o quê? Ela queria um salário bom, 13º, férias, bônus. Olha só, que Olha surpresa. que coisa. Tipo, caraca, é sério isso? Meu Deus, precisamos de uma pesquisa para descobrir o óbvio. Temos um... Mas parece óbvio, mas as empresas não sabiam o que estava acontecendo, né? Então, ela precisa de uma pesquisa para confirmar. Então, essa é a primeira coisa, né? Empresas acham que construir tudo isso é muito legal. Aí vem o segundo ponto. Isso, de fato, atrai ali numa entre-safra de gerações que fala assim... Mas por que eu acho que atrai? Porque quem entrou ali por 2015, 16 em publicidade, na faculdade, se formou agora em 2020, já sabia as roubadas que é a agência. Porque aí a gente já começou a mudar o imaginário. Ali em 2008, 2010, não. 2008 Sim. agência, é legal e tal. Avança 5, 6 anos. Eu vi a foto do Google. Porque eu vi a foto do Google. Então, lá tem a aí mesa de eu ia sinuca. chegar exatamente aí. Que é, a galera começa a ver que, tipo assim, aqui nas agências eu já sei quais são as roubadas. No Google, no Nubank. O Nubank é o lugar que mais emprega publicitária de São Paulo. Então você vê, talvez essa estatística seja um pouco forçada para provar meu ponto, mas emprega muito publicitário, muito publicitário. Isso encanta de fato, mas não é só isso. É do tipo assim, eu já sei como é a roubada daqui. Eu vou tentar lá. Se não for legal lá, daí eu caio na roubada porque eu vi que é tudo mesmo. E aí começa a se perder esse monopólio criativo, e aí marcas começam a entregar mais do que as próprias agências. Os lugares internos, as houses, in-houses, como a gente quiser chamar, começam a entregar uma coisa mais legal, porque conseguem reter. Só que vem a contramão aí, que aí foi exatamente o que você pontuou. Empresas de tecnologia, fintechs, por mais que, assim, você consegue, de fato, assim, porque aí tem policies globais que dizem, não, você vai trabalhar 8 horas. Você não desliga a chave do prédio, né? Tá, eventualmente deve acontecer 2 vezes no ano e tal. Me lembro quando eu gravei com o Cris. O Cris Dias, ele foi funcionário do Facebook por uns 6 anos no Brasil. E ele contava assim, sim, eu peguei trânsito 2 vezes no ano, eu fiquei até mais tarde 2 vezes no ano, porque senão eu ia pegar trânsito aqui fora na Faria Lima. Isso, sei lá, e aí eu fiquei até mais tarde, até às 8. Foi 2 vezes no ano que eu peguei trânsito. Eu vou embora às 6 e acabou. 6 ou 7, não sei que hora era. Porém, a cobrança de meta desses lugares também é ensurdecedora. É tipo assim, é doideira. Você chega, assim, no primeiro mês, aí não tô falando só do Facebook, tô falando de qualquer outra empresa de tecnologia, no primeiro mês e aí? Você não bateu a meta, aconteceu alguma coisa? No segundo mês bom, talvez o problema seja você, né? E aí, o que aconteceu? Vamos ver aqui, né? Então, assim... tem uma questão aí que esses lugares, e é bom a gente pontuar isso, qualquer outro lugar, a gente fica aqui, parece que a gente está demonizando agências. Não é isso. A gente está demonizando o mundo corporativo. Cada um vai ter o seu problema, não existe lugar ideal, não existe. Já falamos aqui que nenhuma empresa vai ter 100% CLT, dificilmente vai ter. Mas algumas têm. Contudo, a gente está falando aqui que não existe lugar perfeito, porém,
tem algumas que tentam mais que outras, Sim. sabe? Sim, sim. Então, tipo assim, tem muita meta, tem não sei o quê nesses lugares? Tem. Contudo, tem mais diversidade, tem bônus, tem não sei o quê. Tem pessoas que não são todas iguais a mim, então geram produtos mais legais. Você vai gerar um portfólio muito mais interessante do que aquele que você consegue gerar com aquelas pessoas todas iguaizinhas dentro de uma sala, não é? Então, assim, o que um jovem quer? Ele quer, ou uma jovem, quer botar no portfólio a agência, o trampo que 10 pessoas antes dele fizeram igual, e aí como é que é? O carro andando para frente, não compre carro amanhã, que a agência faz, né? Porque as respostas criativas são muito homogêneas. Ou você quer trampar no Nubank e fazer um filme animal que vai uma vez no ano pro Fantástico, no intervalo do Fantástico. Puta! E quer trabalhar o ano inteiro com essa marca, né? Que todo mundo adora. Putz, eu quero isso, então. E Nubank nem é um bom caso, porque tivemos alguns problemas recentemente. Tem bons amigos trabalhando lá, mas a crítica precisa ser feita. Né? Então, assim, eu vou trabalhar nessa agência aqui ou eu vou ter 2 anos de trabalho no Google? Putz, Google realmente é um lugar importante. Ainda que eu saiba que, é isso que você falou, dá 2, 3 anos, tem várias coisas que começam a acontecer. A primeira delas é, o profissional começa a ficar muito caro para aquela vaga e poucos ou poucas podem subir, porque você tem, né, menos gerentes à medida que sobe. E a segunda coisa, que não considero a melhor das práticas, mas é o que a gente tem no mercado hoje, você começa a mudar o regime de contratação a partir de um valor de salário. Então, tipo, até 10 mil, as empresas conscientes aí pagam na CLT, acima de 10 mil no PJ. Então, você acaba... nisso, você demite várias pessoas, mesmo que você recontrate um dia depois. Mas aí você demite uma galera para depois se recontratar. Só que nessa demissãozinha, uma galera vai sendo, como você falou, vamos saindo. Queridão, vai. Tem outros lugares para ti. Lucas, e a escolha do podcast, alguma... Puramente gosto pessoal, cara. E aí que tá, eu nem acho, sou constantemente cobrado, tô arrumando meu cabelo direto aqui, tá caindo. Sou constantemente cobrado pelos colegas, amigos e amigas e tal, do tipo, não, você tem que monetizar, você tem que transformar isso em grana e tal. E, cara, tem 2 coisas. Pra eu fazer isso, eu acho que eu precisaria ampliar para outros formatos. E, sinceramente, eu não quero. Né? Ontem mesmo, algum arroba chegou pra mim, que eu nem conheço a pessoa, chegou e falou assim, não, você tinha que ganhar dinheiro, acho que você tem que ir pro YouTube. Eu falei, legal, mas eu simplesmente não gosto. E aí porque eu curto muito ouvir podcasts, ainda que eu seja um mau ouvinte, assim, eu curto muito ouvir os que eu gosto de sempre, assim, não vario muito e tal. Mas gosto muito de podcast, escolhi isso, só que tem uma parada que tem a ver com aquilo que eu falei antes. Uma boa amiga que foi no podcast, ela chama Ana Cortá, uma profissional incrível, trabalhando nas maiores agências do país. Ela chegou e falou assim, Lucas, se tiver uma pessoa ouvindo esse tipo de conteúdo que você faz, vale a pena. Então, assim, eu sei que eu precisaria ampliar, ganhar dinheiro e isso chegaria em mais pessoas. Contudo, tem aquele recorte ali do tipo, eu acho que eu sei exatamente o que eu precisaria fazer para que mais pessoas ouvissem. Eu precisaria chamar as maiores marcas do país, eu precisaria chamar os maiores executivos, só que eles são todos homens, brancos, etc. E é uma escolha editorial, eu não fugi disso que eu criei no podcast. Assim, enquanto essas pessoas não provarem que elas querem diariamente transformar aquele lugar, eles têm muito espaço no meio mensagem. Eles falam quando eles quiserem no meio mensagem. As pessoas que eu chamo não aparecem todo dia lá, porque vou chamar aqui de uma contracultura. Entendi. Entende? Então, tipo assim, cara, eu sei o que eu perco, né? Eu sei lá que aqueles 2, 3 mil plays semanal é só o que eu vou conseguir no podcast. Por quê? Porque eu fiz todos aqueles recortes antes. Eu preciso de pessoas que gostem só de podcast, preciso de pessoas que gostem de publicidade e vão procurar lá podcast de publicidade e que sejam progressistas, porque eu tenho certeza, quando alguém cai lá que curte ver a propaganda do que vira à noite, não sei o quê, e escuta um maluco lá dizendo assim, você tem que parar de virar à noite. Ah, não, então não é isso que eu quero. E boa, justo, de novo, tem lugar pra essa pessoa. Mas tem outros podcasts, tem outros formatos, tem outras coisas que dizem isso. Não é o que eu quero. Eu prefiro, como a Ana falou, eu prefiro falar com 10 pessoas do que aparecer nas listas do top não sei o quê, reforçando o que a gente teve até então.
Porque, de novo, daí eu vou estar usando, como a minha orientadora falou, eu vou estar usando a publicidade que a gente tem como exemplo. E ela tem que ser só história. Ela não pode mais ser exemplo em 2022. Que legal, cara. Eu curti muito essa tua colocação, essa tua frase. Sobre ser só história e não ser... Essa frase, puta, cara, isso eu ouvi da Ju, minha orientadora. De novo, traz ela aqui, cara, você vai, a cabeça... Só que assim, prepare, essa cabeça sai, o cérebro escorre pelo ouvido, você Não, fala, tá. meu Deus, é isso, tal, não sei o quê. Tem que Mas pegar o ela, contato. puta, cara, putz, cara, é muito bom, assim, ela fala isso, assim, direto em sala de aula, fala, cara, eu preciso... Porque é isso, é um conflito, né? Como é que você ensina alguém a fazer publicidade em 2022? Né? E esse é um dos grandes debates que a gente tem lá, porque eu estou no lugar de um doutorado que eu preciso... Também aprendo a ser um docente, né? Sim, entendi. Como é que você pensa um curso, cara? De verdade, assim. Como é que você pensa um curso de publicidade sem querer reforçar os estereótipos que a gente teve até aqui, né? Porque se qualquer marca que você queira usar como... essa marca aqui é legal. Ela tem seu telhado de vidro. Ela erra em vários momentos. Nenhum é perfeito. E ainda mais, assim, como é que você fala... Como é que você constrói sem dizer de onde veio? Não, você tem que dizer, existiam essas agências, Sim. mas isso não é tão legal hoje. É o tempo inteiro você tem que fazer isso. Então, assim, você tá trampando aí, você falou que tem sua equipe. Você tem que dizer assim, isso aqui acontece no mercado. Contudo, isso não pode acontecer mais. Sim. O que a gente faz... E é uma batalha diária, assim, tipo, erramos aqui. Aí você contou o caos aí. Você tem que pegar e falar assim, o que a gente precisa fazer para que não aconteça e o que vocês precisam de suporte agora é terapia. Então tá aqui o dinheiro da terapia. Vamos fazer terapia todo mundo, galera. É basilar, assim, pra gente aguentar um mercado tão violento e tóxico como esse. Então, assim, é o dia inteiro, assim, cara. Isso aqui acontecia, mas isso deve ficar na história. Isso não pode acontecer mais hoje. Ainda que várias das coisas que a gente queira que tenha ficado só na história, ainda aconteçam hoje. Lucas, tu é um cara que tu tava viajando agora, né? Tava. E chegou hoje, Cheguei ontem. tá aqui tirando o Lucas... A gente não tem como separar, né? A gente bom. sempre é a mesma pessoa, mas assim... O Lucas chega e ele relaxa como, ele curte o quê? Putz, cara. Nunca relaxa? Não. Relaxa, Pelo sabe contrário, fazer e tal? eu sou uma pessoa que tenho falado muito disso. Acho que o penúltimo episódio da temporada do podcast lá foi sobre isso, que é meu emprego não é minha vida. Então, assim, relaxo muito, quer dizer, não me dou tão bem quanto eu gostaria com o tempo livre, porque me culpa ainda por ter tempo livre. Isso é muito escroto, assim. Mas tenho tido tempo livre, que bom e tal. E só... Eu tenho essas questões, assim, eu fico o tempo inteiro... Falei isso muito no podcast lá. Eu fico o tempo inteiro me culpando por... Caraca, eu não estou produzindo nada agora. Sei bem o que é isso. Então, nossa, eu sou uma peça quebrada do sistema, né? E é muito assim, o capitalismo, o sistema que a gente vive nos faz isso, do tipo... Eu, o homem da casa, não estou produzindo, né? Esse lugar bem machista, assim. Como assim? E aí, minha companheira, ela é veterinária, então ela sai todos os dias, cruzou a pandemia inteira trabalhando, assim, né? Era um serviço essencial e tal. E aí eu vi aquilo e falava assim, pô, eu tenho esse benefício de ficar em casa, assim, né? Eu posso trabalhar de casa e as pessoas se arriscando. Eu fiquei naquela, meu Deus, eu preciso trabalhar muito, eu preciso produzir, porque senão terça-feira de manhã eu tenho esse privilégio de ficar sem trabalhar. Como assim? Alguma coisa está errada. As pessoas estão... Então, assim, me culpo pra caramba. Contudo, com terapia semanal, tô tentando lá, diariamente, desconstruir isso e ser uma pessoa que relaxa mais, que consegue, tipo, 4... Sei que é um privilégio, mas, 4 da tarde é um dia de trabalho bom, assim, pra mim, vou conseguir fazer hoje? Não vou. Tá, então amanhã vai ser um dia melhor, eu estico um pouquinho, faço mais coisas, assim. Mas aí respondendo... Viu? Eu respondi outra pergunta que não foi a sua. Mas... Tranquilo. O que eu faço? Cara, eu gosto muito de... isso é um... Agora, falei que eu tinha gravado com um bom amigo lá que trabalha na Netflix, ele falou assim, eu sou um introvertido funcional. E eu falei assim, meu Deus, ele tá me descrevendo. Ele foi se descrever assim, eu falei, é isso, cara, eu sou essa pessoa. Eu fico muito, muito, muito dentro de casa. Sou muito, muito, muito caseiro. Queria poder dizer aqui, contar outra história bonita, que eu fico vendo referências, eu vejo filmes. Cara, tô vendo aqui que você é um grande fã de Star Wars, por exemplo. Eu nunca vi um Star Wars. E isso já foi coisa de... Como é que chama? Foi
Espero que você continue meu amigo depois de eu falar isso. Tranquilo. Tipo, Mas os assim, caras, como assim? Como assim? Não, desculpa, mas assim, e respeito, eu entendo o que foi e tal, e o que é pro cinema, etc. Mas, tipo assim, nunca vi vários clássicos do cinema. Diz aí, O Iluminado, nunca vi. Poderoso Chefão, nunca vi. Né? E parece que é tipo, caraca, o publicista precisa ter referências. O teu currículo tá com furos. Não tenho, não vejo. E por que eu falei que isso me descreveu demais, o negócio do introvertido funcional? Porque ele falou assim, puta, fico em casa revendo muita série. Essa pessoa sou eu. Eu revejo muita coisa. Quando eu tô parado, fico muito tempo... Puta, não sei se isso é muito legal de dizer, mas gasto boas 2 horas do meu dia no TikTok. Olha aí. Não produzo zero conteúdo, mas aquilo ali é um sifão de vida, assim. Então me toma o mundo. Sifão de tempo, assim. Eu fico ali... Então, fico muito tempo ali e... por exemplo, falei que eu escutava muito podcast. Também repito muito episódio de podcast para aprender mais. E sou esse cara que gosta... E mais uma frase que eu tenho dito muito essa semana, por conta dessa viagem. Sou um cara que prefere a profundidade de um tema só do que a generalidade de vários. Isso descreve muito bem como eu fui e sou no mercado e tal, na minha carreira, e o que eu escolhi para fazer. Porque era isso, assim, preferia ser um profissional muito especialista em uma coisa, queria saber muito disso, ainda que tenha um pouquinho bem generalista, assim, sobre outras, assim, mas prefiro dar profundidade aos temas do que a superficialidade. Acho que, a gente estava falando aqui desses problemas da indústria de comunicação, vários dos problemas da indústria de comunicação, eles vieram da nossa pressa e superficialidade, que a gente precisou resolver muitas coisas, né? Então, a gente tentava resolver problemas muito rápido, problemas históricos, de 100 anos de publicidade, 120 anos de publicidade, com as soluções rápidas de uma semana, assim. Então, sou essa pessoa que prefere se aprofundar mais em temas e tal. Entendi. Cara, a gente tá chegando aí a 1h10 de conversa. Que pena. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, o Lucas é o cara que olha, a gente tá, enfim, como você falou, né, estamos passando por uma pandemia, atravessando uma pandemia e ano que vem a gente tem um ano eleitoral e Brasil, ano eleitoral tem sido um ano, assim, meu Jesus, o que será que acontecerá? Tu é um cara que tu olha pra frente e tu olha assim, complicado. Ou tu olha assim, não, vai dar certo, ou tu não olha pra frente e tu foca mais no momento, entendeu? Não, olho pra frente, cara, olho pra frente. Sou bastante ativo, eu ia dizer ativista, mas não é essa palavra, é ativo em entender a política, especialmente. Primeiro de tudo, vamos votar direito, assim, fora Bolsonaro, vote 13, etc, pra gente tirar isso que tá aí. Importante. É parte dos meus posicionamentos políticos, assim, que vem essas críticas. Direto chega lá no meu inbox alguém falando assim, cara, você fala de publicidade, tinha que falar menos de política. Eu falo, caraca, eu falo de CLT, representatividade. Não tem nada a ver com política. Quando que não foi política isso aqui? Você chegou aqui quando, né? Tipo assim, a pessoa deve ter chegado ontem. Eu falo de representatividade, né? Corpos diferentes na publicidade. Falo de jornada, falo de CLT. E o cara achou que eu votava em quem, né? Mas beleza. Então, assim, olho pra frente com uma convidada que foi no podcast essa semana. Que foi no podcast, não. Gabi Rodrigues é uma pessoa incrível. Ela trabalha ganhou o Caboré agora, esse prêmio mais importante de publicidade nacional. E ela é uma pessoa incrível. E ela me puxa muito, assim, uma parada a pensar que é, tipo assim, é sobre a vigilância do otimismo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa otimista. Eu celebro mudanças que a gente teve no mundo, olhando para a publicidade primeiro. Eu celebro as mudanças, sou muito otimista com o que a gente conseguiu nos últimos 5, 6 anos. Celebro muito novas gerações vindo e tal. Sou muito feliz com elas. Contudo, sou muito vigilante para que a gente não dê esses assuntos como esperados. É um começo de mudança. Entendi, né? Perfeito. Então, vejo assim também o futuro que a gente vai viver. Assim, tem coisas aí no mundo me dando esperanças incríveis, assim, muitas esperanças. De que a gente, assim, vai se dar tudo certo. Mensagem subliminar. É verdade. Então, assim, tem muitas coisas me dando muita esperança no futuro. Contudo, é importante que a gente mantenha centrado, que não tem nada ganho, nada definido, e a gente precisa melhorar. A Gabi é outra pessoa que fala muito isso. A gente precisa pensar a publicidade dentro de uma sociedade
e começar a transformar a sociedade para que ela seja um lugar mais saudável para se viver. A gente vive uma sociedade doente, né? Burnout, como eu falei, não é uma doença exclusiva da publicidade, contudo tem muito aqui dentro. Então, se a gente quiser transformar esse mundo da publicidade, é começar por fora e mudar a sociedade ao passo que dê tempo da gente salvar profissionais que estão caminhando para uma profissão também adoecida. Sim. Lucas, onde é que a pessoa encontra mais o teu projeto, teu podcast, enfim? Tá bom. Então, vamos lá. Onde é que tu te esconde? Minha principal rede, você me acha em @LucasSchuch. Eu sei, é difícil, mas é assim. SCHUCH. Mas se botar Lucas com 2 S no final, acho que eu já vou aparecer bem ali. E você pode encontrar tudo sobre o projeto no podcastpropaganda.cc. Então lá tem um mapeamento inteiro dos problemas que a gente falou aqui da publicidade. Tem também todos os episódios do podcast. Tem uma coleção de produtos que chama Coleção Afrontosa, que são produtos para você ir para a mesa de reunião, combater o chefe, o cliente abusivo, essas coisas. Você cola no seu notebook, daí você só abre assim e tem lá um monte de frases, frases críticas para esse modelo. Então você acha tudo por lá, podcastpropaganda.cc. Lucas, ququando eu criei o Osório Cast Mais, era pra isso, cara. Era pra ter umas conversas assim... Que bom que deu certo, cara. Boa demais. Eu tenho certeza que quem nos ouvir vai... Aqui eu já estourei a mente, cara, assim, a cabeça assim... Que bom, cara, que bom. E tô muito feliz porque uma das coisas que a gente criou, quando a gente conversou muito aqui dentro sobre o Osório Cast Mais, é assim, toda vez que eu vou olhar pro mercado, vou ler algum negócio, é sempre o mesmo tiozão falando as mesmas ideias sempre. Pode crer. E, cara, eu tô muito feliz de ter aceito o convite, cara. ter participado. Feliz demais mesmo, cara. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Conta comigo, adorei participar. Vida longa aí ao seu trampo. Também tô mega interessado em debater mais. Conte comigo sempre. Legal. Galera, então esse foi mais um Osório Cast Mais. Lembrando aquela historinha, né? Se você não é inscrito no canal, inscreva. Se você curtiu, deixa o joinha. Se você não curtiu, o problema é seu. Mas pode dizer aqui embaixo o que foi que tu não curtiu e dar a ideia aí do que pode rolar. Muito obrigado, ficando por aqui. Valeu, até mais!